Hoje, orgulhosamente, começando o primeiro episódio do podcast Marketing com Vergonha, que já é um projeto que eu tenho há algum tempo e eu nunca tinha colocado ele no papel, né? E nem, muito menos, no áudio, no áudio do podcast, que é o que realmente eu gostaria de fazer. Eu queria muito trazer aqui todos os temas que fazem com que a gente perca aquela esperança, né, no marketing, que a gente olha assim, nossa, é isso mesmo que estão fazendo? Nossa, por que estão fazendo uma coisa dessas? E nesse sentido, eu criei esse podcast com o objetivo de trazer para vocês não só essas vergonhas alheias, né, que a gente sente em relação ao marketing, mas também uma opinião, né, pelo lado do branding, do design, do marketing, em relação a uma série de notícias, temas que aparecem por aí, né, e que a gente olha assim, o que isso impacta na nossa vida. É por isso que estamos começando hoje, justamente com um tema relacionado a isso. No episódio 1, que é hoje, eu vou falar o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade. Já dizia Voltaire, não concordo com o que dizes, mas defendo até a morte o direito de o dizeres. Muito legal essa frase, né? Mas será que eu poderia usar ela hoje no Instagram do jeitinho que ela está? Qual que é o problema, né? A palavra morte, por exemplo, é uma palavra que, em teoria, não pode ser utilizada. Mas, como diria o Sr. Mark Zuckerberg, de agora em diante, a gente vai ter liberdade de expressão, a gente vai poder falar tudo aquilo que a gente quer para a gente poder se expressar, né, sem nenhuma restrição. Né? E o que ele fez para isso? Né? Ele fez um anúncio falando que, basicamente, de agora em diante, o Facebook, a Meta, né, o Instagram, imagino também que, né, o WhatsApp entre nesse bolo, né, apesar de não estar muito claro, e o Threads, não vão mais ter o tal do fact-checking. O que é isso, né? É a checagem de fatos que foi estabelecida lá em 2016, quando teve aquela questão do escândalo da Meta, né, de vazamento de dados, isso na época da campanha do Trump, né, quando ele foi eleito pela primeira vez, e a Meta ela se responsabilizou, na época era chamada ainda de Facebook, né? Ela se responsabilizou a fazer a checagem desses fatos, né, utilizando os institutos independentes jornalísticos, isso não só nos Estados Unidos, como também na Europa, aqui no Brasil também, né, e isso tem sido implementado e até hoje, né, pelo menos até ontem, né, que foi quando ele fez esse anúncio, o que acontecia, né? Quando você iria fazer um post, quando você fazia um vídeo, quando você colocava hashtags e texto na sua legenda, o que acontecia? Poderia ser que você tivesse a sua postagem removida. Poderia ser que o seu conteúdo seria bloqueado por você utilizar uma lista de palavras, uma das palavras, né, não a lista completa, obviamente, mas uma das palavras que são consideradas proibidas pela Meta. Mas proibidas de que forma, né? E que palavras são essas? Por exemplo, você vê algum problema na palavra medicina? Mas essa era uma das palavras proibidas pela Meta. Por quê? Né? Pelo mau uso em hashtags, pelo mau uso da palavra em alguma situação, ela acabou filtrando essa palavra e sempre que ela aparecia em hashtags, num post, etc., isso diminuía o alcance ou até fazia com que a postagem fosse removida. Né? E esse tipo de palavra, né, que na verdade eu não testei hoje se medicina continua com essa proibição, tá? Mas isso aconteceu por um certo tempo, né? E outras palavras, como aqueles termos de cunho sexual, como palavras relacionadas à morte, suicídio, né? Nem sei se eu deveria estar falando essas palavras aqui, né? Porque não é apenas a Meta que tem essas restrições, tá?
Mas vamos pensar o seguinte, toda vez que você fala palavras que podem sugerir algo que esteja nessa lista do Facebook, da Meta, do Instagram, você poderia ter um anúncio bloqueado, você poderia ter um post removido, um comentário removido, e até mesmo se você repetidamente fizesse isso, você entraria numa blacklist, né? Você entraria ali como se a sua conta tivesse com o acesso diminuído, né? Isso é o que foi chamado por muito tempo, né, de shadow ban, né? Ou seja, é um banimento como se você ficasse oculto, né? Então, os seus posts param de aparecer para as pessoas, os seus stories, e daí só realmente uma ou outra pessoa acaba vendo, né? Aquela pessoa que colocou você nos favoritos, alguma coisa desse tipo. E o grande público, em geral, não recebe seu conteúdo. E muitas vezes a gente nem sabe que está em shadow ban, né? E a gente fica pensando assim, nossa, nossos posts não estão sendo entregues, né? Os posts da minha conta não alcançam ninguém. E quando a gente vê, é por conta de alguma palavra dessas que acabou afetando o nosso conteúdo, e sem a gente saber, né? E nos casos mais extremos, a gente também pode ter a conta de anúncios bloqueada. Isso acontece quando você faz anúncios usando esse tipo de palavra, esses termos, porque vai contra as diretrizes da Meta, vai contra as regras da Meta. E com isso, você acaba limitando o que você pode fazer, né, ali dentro do seu perfil. E quando a gente percebe, né, a gente fica assim, poxa, o que eu posso fazer, né? Daí a gente vai lá e tenta recorrer à ajuda da Meta, e a ajuda da Meta, em geral, é muito complicada. As pessoas não conseguem simplesmente achar a forma ali de pedir ajuda, de pedir uma revisão, né? Você pode até tentar fazer isso, mas não quer dizer que eles vão te atender, e eles, numa boa, não precisam te atender, porque, na verdade, as regras são deles, eles colocam ali quem eles querem que poste, né? E não simplesmente porque você quer, né? A sua conta vai ser liberada, tá? Então aqui um breve desabafo, né? Com o que costuma acontecer com contas da Meta, né? Então, às vezes o seu perfil ali no Instagram, no Facebook, acaba sendo removido por conta dessas coisas, né? Ou então você tem uma loja ali no WhatsApp Business, e daí você quer colocar ali um serviço, um produto, né, ali do seu serviço mais alternativo, algo que não seja tão comum, tão convencional, e quando você vê, a sua loja está fora do ar. Está fora do ar por quê? Porque não seguiu as diretrizes do Instagram, da Meta, tá? Ou do WhatsApp, no caso. O que acontece nesse sentido, né? Como que a gente pode enxergar essa mudança da Meta para 2025, para os próximos anos, né? Será que isso vai ser positivo, vai ser negativo? Né? O fato é que muitas pessoas estão discutindo sobre o assunto, a gente está vendo isso na mídia, nos jornais, a gente está vendo isso em discussão nas próprias redes sociais, independente de ser da Meta ou não, as pessoas têm debatido, reclamado, né, elogiado, cada um tem um ponto de vista ali, mas não olhando exatamente do lado político, né, apesar de que tudo tem um pouco, né, de político. Quando a gente olha pelo lado de marketing, né, o que isso afeta realmente as contas do Instagram, as contas das empresas, né, que é o que eu trouxe aqui, porque se você é um usuário comum, né, você vai ter, claro, né, um impacto ali do conteúdo que você recebe, né, você talvez comece a ver mais posts de política, você talvez comece a ver mais postagens esquisitas, né, pessoas colocando ali opiniões meio controversas, que antes poderiam ser posts banidos, mas vão começar a ser liberados. E de acordo agora com o Mark Zuckerberg, o que a gente vai poder fazer? Nós vamos poder
fazer a moderação desse conteúdo através de notas de comunidade, que é algo basicamente parecido com o que o Elon Musk está fazendo no X. E de que forma que isso vai afetar a parte das empresas, né? Os perfis de negócio, aqueles perfis de empreendedores, de pequenas empresas, médias empresas, aquelas pessoas que não têm ainda aquele grande poder aquisitivo de fazer anúncios de milhões aí para estarem presentes, né, nas redes sociais. Isso eu imagino, né, olhando e a partir do que eu li, né, tanto em algumas mídias estrangeiras dedicadas, né, como o eMarketer, e mais alguns sites, né, principalmente esses sites de notícias que estão repercutindo o que né, essa notícia que o Mark trouxe para a gente, o que ela realmente vai impactar no nosso dia a dia, o que está por trás disso, né? E vamos olhar agora então pelo lado do marketing, né? Quando a gente tem um perfil ali, a gente está praticamente como se a gente tivesse uma lojinha alugada, né? O perfil do Instagram, o perfil no Threads, mesmo o nosso WhatsApp, tá? Tudo que a gente tem hoje, que a gente usa, a gente está, de certa forma, suscetível às decisões do dono daquela empresa. Da mesma forma que, né, no dia a dia ali da sociedade, a gente está suscetível às regras, às leis, né, aos impactos econômicos e tudo que acontece na nossa sociedade. Mas quando a gente está limitado a uma empresa privada, isso é um pouquinho complicado. E eu vou te falar por quê, né? Porque quando a gente depende exclusivamente de um perfil do Instagram, por exemplo, para fazer a divulgação do nosso negócio, para vender nossos produtos, para captar leads, né? Para poder trazer pessoas para o nosso negócio, né? Para trazer novos clientes, nós ficamos à mercê dessas decisões. Nós ficamos à mercê de uma mudança no algoritmo, de testes, de implementações e também das reações das pessoas, né? Porque quando a gente está ali numa rede social, a gente tem vários fatores, né? O fator do algoritmo é um. O que você posta é outro fator. Mas como as pessoas reagem a isso, também deve ser considerado. E quando a gente libera, né, essas palavras que haviam sido bloqueadas, que não vão mais, em teoria, né, ser bloqueadas, que a gente agora vai poder falar, né, de acordo com o que vem na nossa cabeça, sem filtro, né? Nesse caso, a gente vai ficar, sim, suscetível a ataques de comentários, a ataques de haters, ao bullying, a uma série de coisas que vêm, né, com essa tão querida liberdade de expressão, né? E quando a gente para pensar, hoje em dia a gente já lida com isso, né? A gente já tem isso ali, só que isso está limitado. Há um filtro de palavras ofensivas, existe uma série de recursos hoje que nos protegem de certa forma, e a gente não tem ainda certeza o que vai ser mantido e o que vai ser liberado em relação a isso. Então pode ser que, como uma primeira consequência, né, dessa mudança, a gente tenha um crescimento de pessoas atacando deliberadamente as outras, né? Isso é algo que a gente já tinha no passado, que diminuiu muito e pode ser que retorne, né? O que isso acontece? Aumenta o engajamento? Pode ser, né? Porque engajamento ele não conta se ele é bom ou ruim, tá? Então tem muita gente que fala, né? Vem aí uma mensagem de um hater, posta, coloca ela fixada no começo para as pessoas te defenderem, né? Para aquele comentário trazer engajamento, né? Para muita gente ali começar a se atacar e isso trazer mais comentários para o seu perfil, para o seu post, mas até que ponto, né, que a gente vai crescer dessa forma, né? Será que está certo? Aí vai muito de cada um, né? Na minha opinião,
não é por aí que eu gostaria de crescer, tá? Mas vamos pensar o seguinte, né? O aumento de engajamento, ele vai ser natural, tá? Esse aumento de pessoas que agora vou falar, nossa, agora eu estou livre. Pode ser que momentaneamente algumas pessoas tenham esse ímpeto, né, de ir lá e falar o que pensa, né, sobre tudo e qualquer coisa. Né? Isso é uma possibilidade. Né? Se vai realmente acontecer, se isso vai acontecer no seu perfil, aí é outra coisa, né? Mas é uma possibilidade sim, tá? Em relação a anúncios, né, as minhas publicações, será que eu vou ter um aumento no engajamento? Será que eu vou ter um resultado melhor agora que eu posso falar mais diretamente? Posso ser mais direto ao ponto, né? Não preciso ficar dando voltas para falar de temas que são polêmicos ou então sensíveis. Eu posso usar as palavras e simplesmente fazer um anúncio com isso, né? Principalmente para os profissionais de saúde, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, todos esses profissionais, né, e essas empresas da área de saúde lidam com uma série de temas sensíveis, né? Então você vai lidar ali com doenças, com sofrimento, com dor, né? E além disso, com temas sensíveis como suicídio, morte, né? Até sexualidade, né? Então, como que você, tendo todas essas limitações, né, de palavras que você não pode usar, como é que você vai falar abertamente sobre esses temas? Como é que você vai falar da sua profissão? Né? Imagina você é um psiquiatra e você não pode falar sobre isso, né? Você não pode falar sobre suicídio, por exemplo, que é um tema muito abordado para pessoas com depressão, que sofrem de depressão. Então, como que você consegue contornar isso, né, e falar com outras palavras, deixar tudo mais ali, né, dar aquela floreada no texto? Mas você acaba, talvez não atingindo exatamente as pessoas que você precise, né, porque não está tão direto. Agora você vai poder ser mais direto. Né? Então, eu acredito que essas mudanças, por mais polêmicas que sejam, elas podem sim trazer alguns benefícios para o marketing, tá? Elas podem trazer, nesse sentido, uma nova forma de se expressar, de criar conteúdos, sendo mais direto ao ponto, sem ter o medo da represália, né, que a gente teria se a gente publicasse essas palavras aí que são proibidas. Tá? Então, vendo por um lado, pode ter um lado positivo. Vendo por outro lado, pode ser que, né, a gente tenha aquele momento onde volte a ter muitos posts sobre política, volte a ter muitos posts sobre temas que a gente vê que o pessoal só está ali brigando, né? E com isso você não tenha mais tanto espaço ali para falar do seu produto, do seu serviço, né? Porque as pessoas estão mais focadas nisso, né? Estão mais preocupadas com isso, ainda mais em época considerada de eleição, né? Não só no Brasil, mas eleições fora do Brasil, como a dos Estados Unidos, que acabam impactando globalmente, outros temas políticos, né, que entram em pauta. A gente pode ter um movimento nas redes que vai focar muito mais para esse tipo de discussão do que uma atenção, né, que você poderia ter ali para você conseguir se destacar no meio ali dessa timeline, né, do feed, que acaba sendo uma coisa que você está sempre buscando atingir aquelas pessoas, chamar a atenção. O que vai realmente chamar a atenção agora, né? Isso é uma incógnita, na minha opinião, porque pode ser sim que haja um boom de um tipo de conteúdo que a gente não está tão acostumado e que vai dominar a rede social por um tempo. E um outro aspecto também que eu gostaria de trazer para vocês vocês se lembram que mais ou menos entre agosto e setembro do ano passado, né, de 2024, o X ficou bloqueado por mais ou menos uns 40 dias aqui no Brasil. Né? Houve esse bloqueio porque a empresa recebeu intimações para poder fazer
o bloqueio de contas, o bloqueio de conteúdos, tirar do ar, né, conteúdos que tinham algum problema relacionado à justiça aqui do Brasil. Com essa mudança, a gente está vendo aí basicamente uma afronta à justiça, né? Então, talvez a gente pode ter uma repetição dessa história aí na meta, tá? Pode ser que a gente tenha conflitos maiores, né? E pode ser que o Instagram, ou o WhatsApp, ou o Facebook, né? Ou qualquer uma dessas redes novas, né? Que está entrando que nem o Threads, sofra um bloqueio. E quando isso acontece, a sua empresa está ali no meio, né? O que acontece com o seu negócio enquanto a rede social onde você usa para vender, para se divulgar, está bloqueada? Já pensou se é bem naquele momento do seu lançamento de produto, naquela época que você está esperando crescer as vendas, né? O que acontece, né? Então, uma recomendação que eu deixo é não ficar fixo em apenas uma rede social. Não depender somente de um perfil para você vender o seu produto e o seu serviço. Busque variar, busque ter canais alternativos. Então, se o Instagram, por exemplo, ficar 1 semana, 2 semanas fora do ar, 40 dias, como foi o X, o que pode acontecer com o seu negócio? Então, pensa nisso. Se você ainda não tem um site, o site é a sua casa na internet, é a sua casa própria. Diferente da lojinha alugada, né, na rede social, o site é o lugar onde você pode falar sobre o que você quiser. E você tem a visibilidade ali pelo Google, você pode fazer anúncios, né? Tem também uma série de formas das pessoas chegarem até o seu site. Você pode usar através dos links, né, a divulgação em uma série de plataformas. E com isso, você tem ali garantido que naquele lugar você pode se expressar da forma como você quiser, você pode publicar aquilo que você quiser e você não vai ter interrupção por conta de um terceiro que acordou de mau humor e que decidiu que não vai mais atender o pedido da justiça, né? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve buscar alternativas, a gente deve lembrar que existe o TikTok, existe o YouTube, existe o Quai, né? A gente tem redes alternativas, o próprio LinkedIn, né, que é uma rede que pode ser sim muito útil para o seu negócio, o Pinterest, que também pode ter ali, pode se tornar, né, um canal onde você consiga divulgar melhor o seu negócio. E lembre que a sua casa de verdade é o seu site. Tá? Qualquer perfil que você tenha em qualquer rede social vai estar vulnerável a essa rede de acordo com as decisões do seu dono, dos seus diretores, dos programadores ali, que vão trazer ali uma mudança de algoritmo e fazer testes e de repente o seu perfil para de entregar, né, aquilo que estava entregando antes, ou então uma decisão, né, que justo o formato que você postava agora não vai mais ter tanta distribuição, né, porque a empresa resolveu que vão fazer outra coisa, né, e com isso, o que acontece? Você tem que mudar o tempo todo para se adequar ao outro. Então, busque ter ali o seu próprio canal de distribuição. Lembre-se que existe o e-mail marketing como uma boa ferramenta, inclusive de vendas, tá? Use outras ferramentas, varie, e lembre-se que marketing digital, toda essa parte de comunicação e presença digital não se limita a uma rede social. Essa que é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse início desse podcast. Eu ainda não tenho definido uma periodicidade, mas espero que sempre que eu tiver um tema relevante, que eu traga aí para vocês mais um podcast, mais um episódio do Marketing com Vergonha. Obrigada a todos e até a próxima.